Assessor de investimentos é uma das profissões do futuro, tenho certeza que você está considerando ou uma transição de carreira ou seguir da faculdade para virar um assessor. Eu quero te contar um pouco das minhas experiências quando eu trabalhei lá no Grupo XP, na Rico, contar um pouco da minha rotina, das minhas metas, um pouco de como eu assessorava no dia a dia. Mas antes de tudo, deixa eu tirar o colete que eu não trabalho mais lá, então não preciso usar coletinho de Faria Lima. Vamos falar um pouco dos pré-requisitos para você se tornar um assessor, caso você esteja pensando em fazer uma transição de carreira. Então você vai ter que focar em certificações do mercado financeiro. São certificações gerais que você vai precisar para atuar como um assessor. Se você quiser trabalhar diretamente num banco, como o Safra, Bradesco, Itaú, ou a própria Rico, etc., onde está diretamente vinculado com o contrato CLT com a corretora, você pode tirar certificações CPA 10, CPA 20 ou CEA. Eu já fiz um vídeo explicando mais sobre as certificações, como você deve fazer, eu vou deixar tudo linkado aqui para vocês. Nesse caso, como você está vinculado a um banco diretamente por um contrato CLT, você não precisa ter o certificado de assessor de investimentos da Ancor. Você não vai ter uma carteira de clientes ali dentro. Então você vai fazer pequenas assessorias pontuais através de telefone, chat, etc. Se você quiser ter uma carteira, uma base de clientes que você tenha em sua custódia, que você possa levar de banco para banco, são clientes que estão recorrentemente com você, você vai ter que ter um certificado chamado Ancor. Esse certificado tem uma provinha que é um pouquinho mais chata do que as outras, mas ele vai te dar um poder maior para você se tornar, fazer uma carreira de assessor autônomo de investimento. Então, caso você queira seguir essa carreira, trabalhar em escritórios, ter sua própria base de clientes, independente de onde você trabalhar, o Ancor é a melhor certificação que você deve focar. Agora chega de teoria, eu vou falar um pouco do meu dia a dia como assessor. Eu trabalhava lá na Rico, no Grupo XP, e eu fazia atendimento ao cliente no geral. Eu fazia também a parte de assessoria, mas eu também ajudava com algumas dúvidas mais burocráticas da plataforma. Eu vou ser bem sincero que eu adorava muito mais essa parte de assessoria do que ficar falando em si da plataforma, alguns erros que ocorriam lá. E a gente atendia por 3 canais diferentes. A gente atendia por telefone, chat e e-mail. Então meu trabalho era dividido em 3 partes. Essa parte de atendimento e assessoria que eu fazia durante o período ali das 9 da manhã às 6 da tarde, fazendo um volume alto de atendimento de clientes que procuravam uma assessoria. Então a pessoa vinha procurar assessoria na própria corretora e eu auxiliava ela da melhor maneira. Mas esse trabalho, para você fazer e executá-lo de maneira bem feita, seria então um trabalho intelectual por trás. O que é esse trabalho intelectual? Você está muito bem ligado ao que está acontecendo no mercado, e quando você trabalha numa corretora, num escritório, o pessoal vai te fornecer todas as informações que você precisa saber para você fazer boas recomendações. Vai ter um trabalho seu também de você estudar o mercado, conhecer mais termos de economia, para você ser um assessor diferenciado. Então muito do meu dia eu dividia em atender, fazer as alocações que me pediu. Então se alguém me pedia para fazer uma carteira de investimentos, eu tinha que separar parte do meu dia para montar aquela carteira de investimentos. Então eu tinha que dividir meu tempo muito bem nisso. E depois um tempo para estudar o mercado, ver o que estava acontecendo, me manter atualizado para eu poder passar as informações mais novas para os meus clientes. Então era isso, eram as 3 partes. Atendimento, a parte que realmente eu pegava o telefone e ligava, tanto para tentar fazer uma captação ativa, tanto para eu tentar convencer a pessoa a investir, quanto a pessoa vir diretamente para mim, pedir uma assessoria. Depois eu tinha o trabalho de montar a carteira daquela pessoa, montar, escolher os investimentos um a um que a pessoa ia ter, seguindo algumas regras que eu vou te contar já já. E por fim, manter atualizado o que estava acontecendo no mercado. Aí quando a gente fala de metas, e você que trabalhar num escritório de agente autônomo de investimentos, ou você trabalhar numa própria corretora, a gente tem a mesma meta. A meta principal do mercado financeiro é captação. Então você vai ter que trazer mais dinheiro para a corretora ou para o seu escritório. Isso é a meta número 1, é o volume de dinheiro que você está trabalhando. Existem 2 formas de você fazer isso, que são estratégias diferentes que você pode optar. Por eu trabalhar na Rico, que tinha um volume alto de clientes que solicitavam ajuda através de chat, e-mail e telefone, eu tinha já uma base de clientes e eu focava muito em fazer através do volume de atendimento. Eu ligava para muitas pessoas, às vezes 50, 60 pessoas no dia, para poder criar uma boa base, porque normalmente o ticket médio dessas pessoas é menor. Ticket médio é basicamente o quanto de investimentos eles têm na plataforma ou que eles querem investir. Então são pessoas que investem R$1.000, R$2.000, não era um volume financeiro tão grande. Se você quiser levar essa vida de assessor de investimentos, é mais provável e mais lucrativo que você opte por tickets maiores, pessoas que têm mais grana para investir. Eu acho que é um caminho super válido, porque você consegue gerar receitas maiores. Então você não vai ter um volume de atendimento tão grande ao longo do dia, mas você vai atender um volume financeiro muito alto, que é claro, vem mais responsabilidades,
você vai estar falando com pessoas mais experientes, pessoas que já talvez conheçam no mercado. Então você tem que se preparar e esteja preparado para isso, porque você vai tomar porrada, vai sofrer em ligação, você vai pegar gente que é mais inteligente, que conhece muito mais do mercado que você. Imagina eu, que tinha 18 anos, 19 anos na época, ligando para um cara de 50 que já conhecia do mercado e tentando explicar a economia para ele, ou um cara que tinha 60 anos, só investia em poupança a vida inteira. Então assim, meu trabalho, eu tinha que ter uma postura de trabalho muito firme e muito confiante, porque imagina um cara de 19 anos ligando para um cara de 60, muito mais vivido, para dar a dica de como ele deveria investir o dinheiro dele. Então, sua meta principal, captação. As metas secundárias que você vai ter e que vai ser muito bom para você criar seu nome dentro da empresa é você ajudar internamente nos processos. Como que você pode ajudar o time a evoluir mais? E eu acho que isso é o grande problema nos assessores de investimentos. É um pessoal que pensa muito nele, é o pessoal que está focado muito na própria base e não liga muito para o que está acontecendo no escritório ou na própria empresa. Então, se você desenvolver bons projetos para ajudar seu time no geral, eu tenho certeza que isso seria um grande diferencial para você num escritório autônomo, até numa própria corretora. Não é só isso que é avaliado e contado como métrica. Você tem que ter um bom nível de atendimento, então as pessoas têm que te elogiar no atendimento, falar que você é um bom assessor, então você tem que receber boas avaliações, você tem que trabalhar para pegar boas avaliações, ter um volume de atendimento que mostra que você está tentando, né? Não vai ligar para 2, 3 pessoas no dia, você tem que ter um volume de atendimento interessante e por fim você tem que gerar receita. Não é só captar dinheiro para a corretora, mas que aqueles produtos que você ofertou gerem receita para toda a empresa no geral. Você não vai recomendar produtos que não tem uma margem para vocês, que você não ganhe dinheiro. Você tem que mesclar o que é bom para o investidor e o que é bom para a empresa que você está trabalhando. Agora, muito da forma que eu assessorava, que eu quero contar para vocês, vocês podem levar bons insights para a vida de assessor de investimentos ou para a vida do comercial no geral. Eu trabalhei por alguns anos no time comercial, aprendi muita coisa com pessoas fantásticas que eu quero tentar trocar essa experiência aqui com vocês. A principal forma de você trabalhar como assessor ou vendendo qualquer coisa, isso é uma dica geral para a vida, é ouvir mais do que falar. É muito tentativo a gente ligar para a pessoa querendo explicar os benefícios de investir, de sair da poupança. É muito legal tudo isso, mas tem que ouvir do cliente, você tem que ouvir do cara que você está assessorando qual que é a dor dele, por que ele está ali te procurando ou ele precisa investir melhor. Então você tem que fazer perguntas que estimulem ele a falar para você qual que é a real dor dele. Ah, ele tem medo de sair da poupança porque um dia ele já perdeu quando ele mexeu com renda variável. Ele já teve uma experiência péssima em um banco. Ele já teve uma experiência péssima com outro assessor. Então, isso você não vai saber se você não ouvir ele de primeira. Se você só sair cuspindo informação para ele vai, tá bom, não tô me sentindo confiante, já tomei um outro golpe assim antes. Então, se você ouvir antes, você vai evitar que essas coisas aconteçam com você. E outra parte muito importante que serve para toda a esfera comercial é definir premissas. Então, como que você vai guiar a conversa? Como você vai conduzir a conversa? Se você deixar isso muito claro no começo, vai ficar até mais fácil para o cliente entender onde você está querendo chegar. Quando você ligar, por exemplo, para algum cliente, para um potencial cliente, sempre alinha com ele. Pô, tô te ligando aqui que eu vi que você tem um baita potencial. Queria trocar uma ideia com você super rápido, a gente pode marcar uma apresentação depois para eu te falar com mais cuidado e falar com mais detalhes sobre o que eu estava pensando para sua carteira. Mas nessa primeira conversa eu queria mais te ouvir para entender o que você está procurando, entender também como eu posso te ajudar, quais são suas dificuldades nos investimentos. Então, se você alinhar com ele o que você quer ouvir antes, ele vai ficar mais certeiro as informações que ele vai te passar para você identificar a dor dele. Então, no mundo de investimentos, quando você faz uma primeira assessoria, um primeiro contato, a primeira coisa que você tem que entender é o perfil de investidor, muito mais do que aquele currículozinho que o cara preenche, né? Aquelas perguntas que ele preenche na corretora. Você tem que entrar a fundo no que o cara tá pensando, se ele é realmente agressivo, se ele é um cara mais moderado, mais conservador, se ele quer mesclar, usar técnicas diferentes, você tem que entender realmente o perfil dele. Então você investir uma boa parte de tempo entendendo o perfil dele, entendendo as experiências passadas, se você vai entender qual que é o objetivo dele com investimentos, se ele precisa resgatar uma parcela para pagar alguma coisa em X anos, você vai entender todas as características do dinheiro dele. Pô, eu penso muito a longo prazo, 15 anos, mas eu preciso de certa quantia para resgatar em 5 anos. Então você entender tudo isso vai te evitar conflitos no futuro. Porque imagina que 5 anos ele pede o resgate e o produto que você investiu para ele não tem resgate. Putz, que péssimo. Então você tem que procurar o melhor produto que se adequa ao perfil dele e aos objetivos dele. Então investir uma boa parte desse tempo nessa questão é extremamente importante. Então quando você atender um
cliente, você já vai ver se ele já investe, entender a composição atual dos investimentos dele. Se ele investe no banco, se ele investe só na poupança, você vai ter que entender. Pergunta para ele, pô, como você investe hoje? Me fala de forma detalhada. Nisso, você vai falar para ele assim, você vai ter que ser bem sincero, se isso tá muito bom, se isso tá ruim. Você vai ter que falar para ele, pô, identifiquei algumas falhas ou possíveis melhorias. Eu nunca gostei de falar falhas numa ligação, porque remete a uma conotação negativa. Eu sempre falo possíveis melhorias, porque eu nunca falo que algo que ele fez está ruim, senão ele vai se sentir ferido. Então eu falo assim, a gente pode melhorar em alguns pontos essa composição, existem duplicidades em algumas posições. Se ele por acaso tinha um outro assessor antes, um gerente de banco que investiu mal para ele, você pode falar que esse produto não está adequado ao perfil de investidor dele. Então essas pequenas coisas que você vai identificar com o portfólio atual dele, vai te ajudar a ser um melhor assessor também e até te ajudar a ele ganhar confiança no que você está falando. E embasar tudo isso que eu estou te falando em uma argumentação bem teórica, sabendo o que você está falando, vai te ajudar muito mais ao cara se sentir confiável. Ele fala assim, pô, esse cara que eu tô falando é uma referência no assunto, que legal, é isso. E a parte muito importante que eu acho que muitos assessores erram também, se a composição atual do cara tá boa, ele fez um bom trabalho, elogia ele, cara, tá muito legal, talvez a gente pode definir próximos passos também. Então, se tiver boa a carteira dele atual, elogia o cara, não tem o porquê você falar que tá ruim se tá bom, não faz sentido nenhum. Essa estrutura de como eu assessorava, que eu tô contando pra vocês, eu já vou entrar no próximo tópico que é muito importante, eu criei quando comecei a perceber certos padrões nas minhas conversas com clientes. Então acho muito legal você criar esse próprio padrão, caso você queira ser um assessor de investimentos, criar essa certa estrutura, esse esqueleto vai te ajudar muito mais a assessorar. E para você que também não é assessor ainda, mas está querendo ser, ver eu falando como eu assessorava, você já vai ter uma ideia, putz, é esse tipo de trabalho que o cara fazia. Ele identificava o perfil, ele fazia alocação de carteira, então você está entendendo como entrar em profundidade nesse assunto é super importante. Aí a gente chega a parte de otimizar a carteira dele, então pegar a alocação, o dinheiro que ele tem para investir e fazer a adequação para ele. Então, baseado em tudo que você viu antes, você vai escolher os melhores produtos financeiros para aquele tipo de investidor. Aí nisso você vai usar diferentes técnicas que vai depender da sua base de conhecimento, que é aquela diversificaçãozinha dele, que ele vai investir um pouquinho em renda fixa, renda variável, isso tudo você já conhece. Muito da alocação eu tinha que usar minha base intelectual que eu contei para vocês antes, então ver qual era o momento do mercado, quais eram os melhores produtos. Agora, a corretora que você trabalha, o escritório vão te ajudar com materiais para você recomendar melhor. Provavelmente vai ter um time ali que vai te suportar em escolher os melhores investimentos e você não vai precisar fazer esse trabalho inteiramente sozinho. Você vai ter toda uma equipe que te apoia nas tomadas de decisões. Aí vem a parte, acho que mais legal para quem já tem uma base de carteira de clientes, que é a recorrência. Todo mês, trimestralmente, você falar com os clientes, revisitar estratégias, fazer novos aportes. Cara, é uma profissão que está necessitando de profissionais. Muitas empresas estão contratando muito assessores de investimentos. Tem muita vaga aberta no LinkedIn, nos próprios sites. Então, para você que quer se tornar assessor, é fantástico. Se você entrou nesse vídeo procurando um assessor de investimentos, aí eu recomendo que você entre no site das corretoras que você utiliza e pegue assessores dentro da própria corretora ou vinculados à corretora. Então, que essa pessoa esteja totalmente vinculada, não pegue assessores ali que falam que faz um trabalho por fora, não está vinculado diretamente com corretora, para você mandar o dinheiro para eles, não. O dinheiro sempre tem que estar na corretora, então se você entrou nesse vídeo procurando assessores, procure ferramentas, porque os assessores estão vinculados diretamente com a corretora, que o dinheiro seu fique na corretora e não com eles. Agora, para os assessores, eu desejo uma boa sorte na jornada de vocês. Caso tenham dúvidas, comente aqui embaixo que pode virar um próximo vídeo. Boa sorte na sua jornada e tchau!